Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Olá, amigos! Eu sou o Handerheim da Amazing Facts Brasil, um ministério dedicado a trazer conteúdos incríveis da Bíblia de maneira clara e fácil de entender. Que bom que você está aqui sintonizado conosco para aprender mais sobre a Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é o grande dia do juízo. E eu tenho certeza de que você será abençoado ao estudar esse assunto. E para que se aprofunde ainda mais, queremos lhe presentear com este brinde especial, a revista O Juízo Final. Para adquirir esse material gratuito, você só tem que acessar o link juizo.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Que Deus o abençoe ao extrair da Bíblia fatos incríveis. Amazing Facts, com Doug Batchelor. No estudo de hoje, falaremos a respeito do grande dia do juízo. Vou começar contando a vocês um fato incrível. Não sei quantos de vocês já ouviram falar do barão Fabian von Schlabrendorff. Seu nome completo era Fabian Ludwig Georg Adolf Kurt von Schlabrendorff. Imagine sua mãe chamando-o quando estava brava. Com certeza ele tinha apelido. Ele nasceu na Alemanha em 1907, formou-se em Direito e era um indivíduo muito brilhante. E quando a guerra estava prestes a começar, ele foi convocado, mas como era muito inteligente e tinha um bom desempenho, foi promovido. E não demorou muito até ele perceber que Adolf Hitler era um maluco e que estava destruindo a Europa. Então ele se uniu à resistência. Quando Hitler foi visitar uma base militar ali na Alemanha, este homem conseguiu inserir uma bomba relógio no avião de Hitler. Acontece que a bomba acabou falhando. E, finalmente, conseguiram descobri-lo. Ele foi preso, torturado, mas nunca falou nem entregou nenhuma das pessoas que faziam parte da resistência. Eles então marcaram um julgamento para ele. Ele foi levado ao tribunal, e era 1945, quando chegou o momento do seu julgamento. E estava lotado. Juízes, júri, todos os condenaram como culpado, e foi condenado à morte por fuzilamento. Por causa do esforço de guerra, não existia como apelar. Então o levaram direto do tribunal para um paredão, aonde o iriam fuzilar quando começaram a soar as sirenes de ataque aéreo. E então, uma das bombas aliadas atingiu o tribunal em cheio. Todos no tribunal morreram, exceto Schlabrendorff. Ele escapou, porém mais tarde foi recapturado e colocado no campo de prisioneiros em Dachau. Porém os aliados chegaram e ele sobreviveu. E adivinha? Ele se tornou juiz na Alemanha. Veja só que reviravolta. Aquele que estava sendo julgado, que foi condenado, acabou se tornando juiz. E ele viveu até 1980, o que me faz pensar quando Jesus estava diante do sumo sacerdote Caifás e Pôncio Pilatos, e lá estavam eles, a igreja e o Estado o condenando. E Jesus disse, em breve, vocês verão o Filho do Homem nas nuvens do céu. Pense em uma grande surpresa, quando eles saírem de seus túmulos e perceberem que julgaram o juiz do universo. A Bíblia diz que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Vamos examinar vários capítulos da Bíblia, principalmente o capítulo 20 de Apocalipse, que fala sobre o grande dia do juízo, assim como o milênio. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ali no capítulo 20 de Apocalipse. Vamos começar. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Lembra-se de Apocalipse capítulo 12? Lá vemos os mesmos símbolos. E o prendeu por 1000 anos. Então, esse período de 1000 anos, que geralmente é chamado de milênio, e a palavra milênio é simplesmente a palavra latina mille, que significa 1000 anos. Obviamente está falando de 1000 anos. E encontramos isso principalmente em Apocalipse capítulo 20. E ele continua dizendo, se formos em
Apocalipse 20, versículo 4, lemos assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então vemos um grande julgamento. Quais eventos marcam o início do milênio e o grande dia do julgamento? Então vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. Lemos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o milênio começa com a vinda do Senhor e uma ressurreição. Muito bem, no estudo desta noite, vamos falar sobre 4 grupos. Quando Jesus voltar, haverá os bons vivos, ou melhor, os salvos vivos, e os maus que estarão vivos. Também haverá os salvos que estarão mortos e os maus que estarão mortos, os perdidos. Cada ser humano se enquadra em uma dessas categorias: vivos ou mortos, salvos e perdidos. E todos eles serão abordados em nosso estudo hoje. Então isso é relevante para todos, de uma forma ou outra. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os mortos em Cristo ressuscitam, os que tiverem vivos continuam vivos, ambos são arrebatados para reinar com Cristo por 1000 anos. Algumas igrejas ensinam que os 1000 anos serão vividos aqui na terra. Os bons terão a vida eterna e reinarão sobre os maus, que não terão. Os maus continuarão tendo filhos e morrendo, mas os salvos e mortais não se casarão e não terão filhos. Para começar, eu não quero reinar sobre os maus. E Cristo estará aqui na terra. Mas ainda há um grupo que acredita que nós seremos arrebatados e reinaremos com Jesus por 1000 anos, só que lá no céu. Você se lembra quando Jesus disse em João capítulo 14, Vou preparar um lugar para vocês e voltarei para recebê-los para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estou, ou seja, o céu. Iremos para o céu. Para onde iremos quando ele voltar? Para cima. Então, quando reinamos com ele, será na Nova Jerusalém que mais tarde descerá. Não reinaremos sobre os ímpios aqui na terra. Isso não vai acontecer aqui. Então eles reinarão com Cristo por 1000 anos. E aí ele nos conta o que acontece com o resto dos mortos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, que será quando Cristo voltar. Já o resto dos mortos não ressuscitará até quando? O fim dos 1000 anos. Então aqui nós temos o período de 1000 anos. Esse período começa com a primeira ressurreição dos salvos e termina com a ressurreição dos maus. Acho que ficou claro. E se encaixa com o que Jesus ensinou. Número 2. O que mais acontecerá na primeira ressurreição? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, ao ressoar da última trombeta. Estamos lendo 1 Coríntios 15. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando seremos transformados? Quando Cristo voltar. Aí seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Jesus, quando voltar, transformará os nossos corpos maus, que têm dores e sofrimentos e envelhecem. Serão refeitos e revestidos com a glória do Senhor. Mas que tipo de corpos serão esses nos quais os salvos serão transformados? Serão como fantasmas? Quando Jesus ressuscitou, ele era real? Ele enfatizou que ele era real? Os discípulos ficaram chocados. E ele disse, toquem-me. Vejam, um espírito não tem carne e osso, como vocês veem que eu tenho. Ele então disse, eu estou com fome, vocês têm algo para comer? E mais tarde, na praia, ele perguntou mais uma vez, vocês têm algo para comer? O plano de Deus não era que Adão e Eva comessem? Fantasmas comem? Ora, fantasmas não comem. Só pessoas reais comem. A questão é que teremos corpos espirituais. Vou tentar explicar melhor. Adão e Eva, antes do pecado, viviam em 4 dimensões. Hoje vivemos em 3. Eles tinham corpos glorificados, que não sentiam dor, podiam ver os anjos. Mas depois do pecado, a glória se foi. Alguma coisa mudou. Eles perderam essa dimensão. Toda a dimensão espiritual do nosso ser será recuperada. Teremos corpos, mas corpos glorificados. Ainda assim são corpos.
A própria Bíblia, ao descrever o céu, diz que nós plantaremos vinhas, comeremos os frutos delas, construiremos casas, faremos coisas reais. Mas alguns acham que o paraíso será chato, só pulando de nuvem em nuvem, tocando harpinha. Ora, sim, o inferno parece mais interessante. Eu pensava assim quando adolescente. Mas não é assim. Faremos coisas reais. Mas com que tipo de corpo? Um corpo glorificado como o dele. Mas além disso, havia algo estranho no corpo de Jesus. As cicatrizes ainda estavam lá. Deus permitiu que essas marcas permanecessem, para que por toda a eternidade seja lembrado o sacrifício que ele fez por nós. Assim o pecado nunca se levantará uma segunda vez. Nunca esqueceremos o preço da nossa salvação. E o que acontecerá aos maus quando Jesus voltar? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses. E em Apocalipse 16 também diz: E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Então, um grande terremoto sacudirá toda a terra. Não será apenas 3 ou 4 pontos na escala Richter. Isso já acontece hoje. Isso deve ser uns 15 pontos na escala Richter. Montanhas e ilhas serão engolidas por esse terremoto. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Você sabe quanto é 1 talento? É cerca de 34 quilos. Você consegue imaginar o tamanho dessas pedras? É inacreditável. E o texto também diz que Satanás será preso neste abismo sem fundo. Mas o que é esse abismo sem fundo? A palavra utilizada para esse termo é abussos. A palavra abussos significa abismo. Abismo significa vazio, vácuo. Você encontra essa palavra descrevendo o mundo antes de Deus criá-lo, lá em Gênesis. Na Septuaginta, versão grega, diz que esse mundo era um abussos, era vazio e sem forma, escuro. Agora, abismo sem fundo, eu não sei por que os tradutores decidiram usar esse termo. Porque essa palavra é encontrada em outros lugares. Vocês se lembram onde fala daquele endemoniado que estava cheio de demônios? Está lá em Lucas capítulo 8 e Marcos capítulo 5. Quando Jesus os estava expulsando, rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. E a palavra aqui é abussos. E lá está traduzido como as profundezas, o nada. Veja, quando o diabo não tiver ninguém para tentar possuir e manipular, para ele isso é um nada, porque tudo que ele faz, como um espírito, é possuir criaturas vivas. Até os demônios dessa história pediram que pudessem possuir os porcos, mas não nos lance no nada. Portanto, quando o diabo está preso nessa terra sem ninguém para tentar e manipular, para ele é um abismo sem fundo. A Bíblia fala sobre Judas, eu já li isso. No verso 6, o diabo sendo envergonhado na escuridão. Porque ele não terá ninguém para tentar, já que os salvos ressuscitarão, os mortos salvos, os que estiverem vivos serão transformados e ambos subirão. Os maus que estão vivos serão mortos pelo brilho de sua vinda. Sendo assim, quem sobrará vivo aqui na terra? Ninguém. Então ele descreve o tempo em que Satanás será preso neste planeta por longos 1000 anos. Enquanto isso, estaremos reinando com Cristo no céu, contemplando os resultados da rebelião contra Deus. O Senhor fará isso intencionalmente, porque Ele quer demonstrar ao universo que Ele não tem outra alternativa senão fazer o que Ele fará com Lúcifer e seus seguidores. Satanás estará aqui embaixo com seus anjos. E vão brigar entre si. Vão perseguir Lúcifer, acusando-o, dizendo: não estaríamos aqui se não fosse você. Ele vai ter que aturar isso por 1000 anos. Então eles ficaram nessa prisão escura por todo esse tempo. Está gostando da mensagem? Aproveite esse breve intervalo para se aprofundar ainda mais nesse tema e solicite o seu brinde gratuito, a revista O Juízo Final. Você só tem que acessar o link juízo.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. De volta com o pastor Doug Batchelor e que Deus o continue abençoando no estudo de hoje.
Quem será ressuscitado na segunda ressurreição e quando isso acontecerá? Jesus disse em João capítulo 5, versículo 28. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Quantas ressurreições? 2. Também lemos isso em Daniel capítulo 12. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a eternidade e outros para o desprezo eterno. Então temos 2 ressurreições com 1000 anos entre elas. Se quando você ressuscitar, você perceber que ainda tem rugas, aí você tem um problema. Isso não é bom. Porque os salvos ressuscitarão com corpos imortais. Apocalipse 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Já lemos isso, mas eu queria enfatizar. Antes de prosseguir, preciso parar e dizer uma coisa. Espero que você já tenha notado isso. Mas há muita confusão entre os cristãos sobre o que acontece quando uma pessoa morre. Basta caminhar dentro de um cemitério cristão e você verá uma grande confusão. Você verá que algumas lápides dizem: Nossa querida mãe, descansa em paz até a manhã da ressurreição. Já em outras lápides você verá: Nossa querida mãe está agora no paraíso. Ora, ela está esperando o paraíso ou já está no paraíso? Está aguardando a ressurreição ou já está cantando com os anjos? Então há muita confusão. A Bíblia não diz que estar ausente desse corpo é estar junto com o Senhor? Sim. Se você é um crente e morre salvo, a morte parecerá um segundo para você. Seu próximo pensamento consciente será na presença do Senhor, na ressurreição dos justos. Eles não estão lá ainda porque a ressurreição não aconteceu e nem o juízo. A Bíblia é clara ao dizer que os mortos até a ressurreição não sabem que estão dormindo. A Bíblia relata algumas ressurreições. Jesus ressuscitou algumas, também há algumas no Antigo Testamento. Você sabia que em cada ressurreição na Bíblia, nenhum dos ressuscitados fez qualquer tipo de comentário sobre o que viu na morte? Ninguém. Por quê? Porque, como diz Salomão, eles não sabem de nada. Estão dormindo um sono sem sonhos. Não morrem e vão para o céu, não morrem e vão para o inferno. Portanto, quando alguém morre, ela não sente a morte. É como se fosse um segundo para ela. Seu próximo pensamento consciente será na ressurreição. Você e eu vivemos em uma dimensão de tempo. Só que Deus não está confinado ao tempo. Deus pode ir para o futuro, pode voltar ao passado, mas com relação a nós, não estamos lá ainda. Então, a ideia de que seus entes queridos estão lá no céu observando tudo, ou sofrendo lá no inferno, isso vem do paganismo. Deixa eu te dar alguns versos. Vá comigo para 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. E agora ele diz a ordem, veja, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Quando eles serão vivificados? Na vinda dele. Ou seja, antes da volta de Jesus, eles não estão vivos. E quem não está vivo, está morto. Não há meio termo disso na Bíblia. Portanto, as pessoas não receberão sua recompensa antes da ressurreição e do juízo. Temos um estudo completo sobre isso, mas não há tempo. Em que condições a Terra estará quando os 1000 anos começarem? Como ficará a Terra aqui embaixo? Muitos de nós já ouvimos falar daquela série popular Deixados para Trás, na qual os justos serão arrebatados, a vida continua aqui na Terra, os 144 mil são judeus literais, convertidos, que pregarão ao mundo, as 7 últimas pragas caem, alguns ainda serão convertidos, e ao final desses 7 anos, Jesus volta novamente aqui na Terra com os justos, e viveremos aqui por 1000 anos, e os maus serão destruídos no final desses 1000 anos. O que coloca a destruição dos ímpios mais 1000 anos após a vinda do Senhor. Mas nesse cenário, há algum momento em que a Terra fica vazia? Não sempre terá algo acontecendo aqui. O problema é que ao lermos 2 Pedro capítulo 3, ele diz que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande ruído, os elementos se derreterão com grande calor, a terra e as coisas nela serão queimadas. Ora, como parecerá o mundo nesse período?
Veja esse texto em Isaías 24. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. A terra ficará desolada, ou seja, vazia. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. A terra será de todo quebrantada. Ela totalmente se romperá. Agora veja este verso em Jeremias 4. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia. Para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum. Parece até que ele está descrevendo a terra antes da criação. E todas as aves do céu haviam fugido. Ou seja, estavam lá, mas sumiram. Eis que a terra fértil era um deserto. E todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor. E por quê? Diante do furor da sua ira. Ou seja, o mundo estará completamente destruído, queimado. Cidades em ruínas, nenhum ser humano vivo. E outro texto diz, os mortos do Senhor cobriram a terra de uma ponta a outra, e não há ninguém para lamentá-los e enterrá-los. Ao longo de todas as profecias, fala-se sobre esse tempo de juízo, no qual a terra estará um caos. Podemos ler no livro de Jeremias, os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados nem recolhidos. Onde estarão os santos durante os 1000 anos e o que estarão fazendo? Bom, nós vimos que os salvos ressuscitam, os salvos vivos permanecem. Eu gostaria de estar nesse grupo que não verá a morte. Seremos arrebatados para o céu e acho que esse dia está próximo. Talvez alguns de vocês aqui não morram, mas vivam para ver Jesus voltar, quem sabe? O que acontecerá naquele tempo? A resposta está em João 14. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Estaremos com Jesus nas mansões que ele fez para nós. E continua em Apocalipse 20. E vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então o juízo é dado aos santos. E viveremos com Cristo por 1000 anos. Leia em 1 Coríntios 6. Eu gosto de ver que vocês estão anotando. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? E continua dizendo, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Naturalmente, não julgaremos os anjos bons. Mas a Bíblia não diz que há muitos anjos caídos? Não decidiremos se eles estarão perdidos ou salvos. Na verdade, nós iremos constatar, averiguar. Jesus disse, quero envolvê-los comigo. Vocês conseguem entender por que os julgaremos? É porque nós vamos averiguar que Deus julgou justamente. Porque alguns não estarão lá e nós quereremos saber por quê. Haverá 4 grandes surpresas no céu. Talvez 3. A primeira delas é você estar lá. A segunda surpresa é que há pessoas que não estarão lá que você achou que estariam. E você perguntará ao seu anjo, onde está o pastor fulano de tal? Cadê o ancião? E a irmã tal? Eram pessoas tão boas e eu não as vejo aqui. E o anjo dirá, venha comigo. E te levará para os registros. Tudo é registrado, diz a Bíblia. Tudo. Jesus disse que daremos conta de cada palavra ociosa que proferirmos. Daremos conta dessas palavras no dia do juízo. Então, tudo está registrado. E você verá que o céu fez de tudo para salvar o irmão Enzo. Espero que não haja nenhum Enzo aqui. Bom, mas veja, por mais que ele parecesse ser bom por fora, houve pecados dos quais ele decidiu não abrir mão. E tudo que é feito em segredo será revelado, disse Jesus. Mas aquilo que foi perdoado por Jesus não será revelado. E eu fico muito feliz com isso. Amém? Todos nós queremos a mesma coisa, não é? A terceira surpresa é que você não acreditará que certas pessoas estão lá. Eu costumo pensar, você já imaginou como seria quando Estevão chegar ao céu? E Estevão está lá no céu, aproveitando, curtindo, recebendo a sua coroa por ter sido o primeiro mártir cristão, e de repente ele vê um rosto familiar ali de longe e é o Paulo. Só que quando ele o conheceu, ele era Saulo e ele matava os cristãos. E Estevão vai dizer ao anjo,
Olha, eu gostaria de informá-los que alguém cometeu um equívoco. Da última vez que eu vi esse homem, ele foi cúmplice do meu assassinato. O que ele faz aqui? Veja, eu acredito no perdão, mas... E o anjo dirá, Estevão, você não orou, Pai, perdoa-os? Bem, ele foi perdoado. Ele foi convertido e sofreu muito pelo Evangelho e se arrependeu muito do que fez contigo. Então, nesses 1000 anos, haverá muitas perguntas. Será como o sábado de 1000 anos. Durante 6.000 anos, desde o tempo de Adão, até a vinda do Senhor, e 6.000 anos é apenas um número aproximado, tá? Nós finalmente reinaremos e viveremos com Jesus em paz. Será como o sábado de 1000 anos. Sabe quando os filhos de Israel foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor? Quem restou foi levado para aquela cidade de ouro, e Jerusalém ficou desolada. E a terra descansou, guardou o sábado enquanto esteve desolada. E o planeta terá um sábado de 1000 anos. Deus tinha um padrão na Bíblia, no qual, por 6 anos você semearia semente, e por 1 ano a terra era deixada para descansar. E então Deus criará um novo céu e uma nova terra. Amigos, chegamos ao final de mais um Amazing Facts com Doug Batchelor. Que bênção é estudar a palavra de Deus, não é verdade? Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de solicitar o seu brinde gratuito, a revista O Juízo Final. Você só tem que acessar o link juízo.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Até o próximo programa e lembre-se, a mensagem de Deus é a nossa missão. Há mais de 50 anos, a Amazing Facts tem transmitido com ousadia a verdade da Bíblia em todo o mundo, em resposta à comissão de Jesus de pregar o Evangelho a cada nação, tribo, língua e povo. Obrigada pelas suas orações e apoio. Você sabia que se o sol de repente parasse de brilhar, levaria 8 minutos para as pessoas da Terra saberem disso? Este e outros fatos incríveis você encontra no Manual de Estudos da Bíblia, Aventuras Incríveis, uma jornada com Jesus. São 10 lições cheias de atividades para você estudar sozinho. Você pode estudar também com os mais pequenos, ou com os seus amigos, ou também pode fazer uma classe bíblica online. Adquira o seu manual de estudos na flivraria.com.br. Você sabia que a Amazing Facts tem uma escola bíblica gratuita da qual você pode fazer parte do conforto de sua própria casa? São 27 lições belamente ilustradas que ajudarão você em seu estudo da Palavra de Deus. Cada lição pode ser enviada diretamente para a sua casa em versão impressa ou enviada como PDF para o seu celular a fim de que você consiga estudar em qualquer lugar. Acesse escolabiblica.tvaf.com.br. Não se esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis. Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.